E para quem não sabe, o que é que a Bruna faz? A Bruna tem um projeto que é que queria. É Quequeria, que é uma loja que, na verdade, estruturalmente nós somos um café com esplanada, bastante espaçoso, mas a nossa especialidade, na verdade, são as festas, né, os eventos, notadamente o cake design. E agora, para já, né, por conta da semana, já estamos voltados para a Páscoa. Ou seja, estamos a começar com coisa ainda mais doce, nesta altura que também é a altura do Uhum, chocolate e do doce. E que exatamente. para quem não acompanhou e não viu os outros programas em que a Bruna participou, como é que começou este projeto? Como é que começou este sonho? Então, na verdade, ainda eu sou originariamente, né, do Rio de Janeiro Uhum. e de formação eu sou advogada, na prática eu era bancária, porque eu era funcionária pública, né, concursada, e por conta do estresse do trabalho, eu comecei a fazer todas as formações e tudo, inclusive em alguns países diferentes em cake design, porque sempre gostei de fazer bolos caseiros e E quando sempre estava ali a fazer o bolo, gostei. não estava a pensar no stress todo do trabalho. Exato, Sim. e sempre gostei de fazer artesanato também. E para desestressar do trabalho era um hobby. Uhum. Então, inicialmente foi assim que eu comecei a fazer os bolos. Mas não como muito doce. Então, eu precisava de muitas desculpas para fazer bolos e ir treinando e me aprimorando. Então, assim, ao invés de presentear os amigos nos aniversários, em presentes tradicionais, eu levava o bolo de presente. Então, eu falava, vou Que te é um dar o seu fantástico bolo. presente. E no Brasil é muito caro o bolo decorado, então as pessoas ficavam muito felizes em ganhar um bolo de E assim não presente. tive que gastar aquele dinheiro. Economizei. Então, eu levava o bolo de presente para a irmã, para a amiga, para o primo, e daí, aos poucos, haviam também pequenas comemorações no trabalho, aniversário antes do mês, aquelas coisas normais, né, corporativas. E aí eu também ia levando os bolos para o trabalho, para ter mais pessoas para comer e eu poder ter a desculpa para fazer. E Uhum. assim foi desenvolvendo, e aos poucos as pessoas, ai, o bolo é tão bonitinho, e é tão gostoso. Quanto você cobra para fazer um bolo para o meu filho, para o meu marido? E daí o hobby começou a crescer. Uhum. Começou a crescer Qual é que foi a e primeira reação quando alguém disse que queria pagar por esta coisa que você só fazia por fazer? eu fiquei meio assustei um pouco, Uhum. mas eram pessoas próximas, né, então eu falei: "Olha, eu não sei, eu vou ter que", assim, a gente tem alguma noção por conta da gestão no banco, né, e tudo, então eu falei: "Olha, eu não sei, eu vou fazer uma ficha técnica, né, alguma coisa nesse sentido, para eu poder para precificar o produto". E Uhum. assim comecei, mas fazia apenas os bolos. Muito raramente, assim, alguns cupcakes ou brigadeiros, porque a minha profissão realmente era o banco e Uhum. eu tinha função de gestão, então eu tinha uma carga horária muito pesada. E aí realmente eu não dava conta de fazer mais nada além de Uhum. fazer o bolo, porque já dá muito trabalho, né. Uhum. E são geralmente, os bolos em pasta de açúcar já levam pelo menos 2 dias para ficarem prontos, então era um pouco complicado de administrar. Mas assim foi, né. Como ainda não tenho filhos, então ainda dava para Sim. conciliar com o emprego. E assim a coisa foi crescendo, e quando eu optei por me mudar para cá, por também ser portuguesa, então eu pedi demissão, né, do meu emprego e, na verdade, não inicialmente eu iria trabalhar com bolos aqui. Uhum. Fiz a ativação da carteira de advogada aqui, e outras coisas, porém, com 3 semanas que eu cá estava, uma senhora descobriu que eu fazia bolos decorados, que Foi até hoje eu rápido. não sei como me descobriu e até hoje eu faço aniversário da filha dela, Uhum. vamos agora já para o 5º ano, Uhum. e ela me encomendou um bolo. E eu falei: "Não é possível". Eu falei: "Eu nem tenho material, o bolo custou um preço, só para eu ter o material mínimo para eu fazer este bolo foi mais que o dobro do preço do bolo". Pois. Assim, porque não tinha nada, né, nem as Ficou tudo formas. lá. Estava tudo no Brasil, mas eu deixei a mala pronta. Pronto. Eu Já tinha ali desfiz aquele sininho ali por trás, foi, eu sim. desfiz daquilo que não seria viável trazer, né, batedeira, enfim, essas coisas, mas mais o material que era mais específico, nós temos moldes, coisas que a gente viaja e compra e depois nunca mais vê para vender, né, apesar Uhum. de serem coisas miúdas, são coisas muito específicas, então esse material eu não desfiz e deixei já a mala pronta com isso. Uhum. Como os pais só vinham um mês após, porque fui organizar a casa e tudo, né, para recebê-los. Aí eu liguei para a mãe e já falei: "Manda a mala, porque Traga a mala. eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que bolos eu vou fazer, com certeza Uhum. absoluta". E aí, assim, começou, depois veio uma primeira proposta de sociedade, hoje eu não estou mais com esse sócio,
mas veio uma primeira proposta, aí começamos a montar a estrutura da loja, e eu cheguei em abril de 2017, e efetivamente mesmo até a abertura da loja foi em outubro de 2018. Ou seja, foi rápido. É, Uma mas coisa foi rápida, bom, sim. porque quando a loja abriu, eu já fazia bolos praticamente desde a terceira semana que cá estava, então Eu estava há um rendeu. ano e tal a fazer esses bolos, sim. Sim, e foi o que nos ajudou muito no início, porque nós não abrimos a loja sem que houvesse uma carteira prévia de clientes, que é uma Ou seja, não dica foi que tudo eu novo, dou. as pessoas já sabiam, já conheciam o trabalho, já... Exatamente, então é diferente de abrir as portas para ainda construir uma carteira de clientes, então isso ajudou muito, né, o fato de que já havia uma clientela, isso é muito importante para quem está começando, principalmente nesse tipo de comércio, que trabalha com produtos específicos, né, não são demandas que chamam o cliente de uma forma rápida naturalmente, como o mercado, alguma outra coisa. Então eu acho que isso também é uma dica muito importante para quem quer começar e passar já mesmo para um Não dar um ambiente. salto maior que a perna. Assim. Exatamente, né? Então pensar em algumas coisas nesse sentido, eu acho que é bem importante para quem começa, e foi o que nos salvou no início, né, no primeiro ano, foi o que nos ajudou muito, foi o fato de já termos clientes, né? E aos pouquinhos fomos aprimorando, e hoje já temos um perfil de consumo bastante diferente agora. Agora já Sim. tem um tempinho desde a última vez que eu vim, né? Sim. Né, com a questão da pandemia no meio, então agora a gente também mudou um pouquinho o perfil da loja, o perfil do atendimento, por conta da adaptação. Que todos tiveram que Né? fazer, assim, o normal. Exatamente. E quando é se mudou isso. para cá e começou a fazer bolos cá, os ingredientes, foi fácil de encontrar? Porque certeza que as coisas eram diferentes. E se calhar teve que adaptar aqui um Não. bocado das suas receitas. Alguns ingredientes foram incrivelmente fáceis. Agora, o chocolate foi difícil. Então não era tão bom. Não é que não seja bom, adaptação mesmo. Então, assim, por exemplo, o blend de chocolate para fazer o brigadeiro foram umas boas receitas para o lixo. Literalmente, para o lixo. Pobre chocolate. Tu pega e joga fora, porque não presta. E assim, até acertar a proporção do tipo de chocolate, acertar a proporção. Depois que acertou, ótimo. Mas num primeiro momento não foi tão simples assim. A receita básica do brigadeiro, no Brasil, o brigadeiro tradicional, sem ser o gourmet, basicamente é manteiga, leite condensado, e o que as pessoas mais usam lá é o achocolatado, né? Não é nem o chocolate em pó, é o achocolatado. Mas sempre funciona. Você vai fazer o brigadeiro caseiro, não é um gourmet, né? Essas variantes mais modernas, mas funciona lindamente. Aqui não funciona. Se fizer só essa receita básica, não funciona. Tem que acertar a proporção. Às vezes aqui as pessoas compram muito o chocolate mesmo em pó, e quando mistura, faz, e às vezes depois me liga, eu tentei fazer, não funcionou. Falei, não vai funcionar. Já tentei fazer e não funcionou, por isso. Não vai funcionar. Você vai ter que acertar a sua proporção de chocolate, fazer uma pequena mistura e usar um chocolate nobre, né? Eventualmente fica muito bom, para poder chegar numa receita aceitável de brigadeiro, vamos dizer. Mas me surpreendeu muito, eu não esperava por isso. Isso lá é muito fácil de adaptar e aqui foi um pouquinho complicado. Já outros ingredientes foram muito fáceis, assim. Eu achei que eu fosse ter um pouco mais, de repente, de dificuldade com a farinha, e a farinha é muito tranquila. Foi muito fácil de adaptar. E teve que adaptar também para o gosto dos clientes, porque se calhar o gosto dos clientes brasileiros era um bocado diferente do gosto dos clientes portugueses. Não sei, digo eu, suponho eu. Olha, aconteceu algo muito interessante. O bolo praticamente, obviamente a gente está sempre buscando aprimorar, né? Sim. Mas é basicamente um movimento inverso. Os brasileiros com muita saudade do bolo no estilo brasileiro, e os portugueses amam os nossos bolos no estilo brasileiro. Todos ficam felizes. Todos ficam felizes. O que acontece de vez em quando é um cliente português, numa primeira vez, ele vem pedindo o pão de ló com ovos. Daí a gente sempre brinca, então, não pode ser assim, uma camada do doce de ovos, uma camada de doce de leite. Mas fica bem, fica muito bem. E aí, daí por diante, geralmente, depois da primeira vez, algumas variantes, por exemplo, pão de ló de nozes, pão de ló de chocolate, às vezes nos pedem. Mas geralmente, a partir do momento em que eles experimentam a nossa massa de bolo mesmo, sem ser o pão de ló, eles já não pedem mais o pão de ló. Já não pedem. Ou muitos vêm de terem experimentado o bolo em alguma
né, e atualmente na casa de algum parente, né, alguém, um familiar próximo, e com isso ele já vem mesmo pedindo bolo. Ai, aquele mesclado, baunilha com chocolate. Falei, já tá brasileirado esse. Tipo, é equilibrado, não é muito doce. A parte toda da massa de chocolate é feita com cacau 100%. Então, mesmo, puro. Então, toda a parte na gama dos brigadeiros, tanto recheio quanto docinho, no blend leva chocolate 70%. Então, nada é muito doce, nada é exagerado. Ok, não é excessivo, sim. Isso. Quando o cliente geralmente pede alguma coisa que eu vejo que, por exemplo, um bolo inteiro de chocolate, de 3 recheios, eu sempre falo, você tem certeza que quer todo de chocolate, não quer um recheiozinho diferente no meio? Docinho de leite, um coco, porque transforma o bolo. É uma camadinha que uma pessoa, por exemplo, que não gosta muito de bolo de chocolate, come esse bolo de chocolate e gosta. Ao tempo em que, se fosse inteiro de chocolate, de repente, eu sou uma pessoa assim, eu não sou muito fã de bolo Também de não sou, tudo chocolate. de chocolate também não sou Então, uma fã. se eu chego num lugar e corto, eu vejo que o bolo de chocolate, dificilmente eu vou comer. Quando é o meu, eu já sei que ele não é muito doce, eu como, mas assim, quando eu olho assim, se ele for inteiro de chocolate, eu já não me animo muito, porque eu já acho que o bolo vai estar muito doce. E aí, para o meu paladar, é muito doce. Mas quando tem uma camadinha já diferente no meio, ele já é diferente, o Já bolo engana. transforma. É diferente. Os clientes gostam bastante assim das sugestões e costumam aceitar bem as sugestões. Eu sempre tenho cuidado depois de perguntar como é que foi, se correu tudo bem. E os clientes geralmente gostam. E os que pedem, às vezes, um bolo muito certinho, da próxima vez já querem um maiorzinho, com aquela sobra. Tá muito brasileiro isso. Esse negócio de bolo sobrando para comer no dia seguinte com café é mania de brasileiro. Então pronto, já estão todos a ficar brasileirados, assim por dizer. Sabe que lá tem uma cultura interessante, né? Que é a cultura que a gente fala, lá chama quentinha, que aqui é o take-away, a embalagem. Sim. Que era tão normal as pessoas irem aos aniversários e já levarem os seus potinhos para levar o Para levar os doce. restos. Isso é normal, desde que eu era criança, eu tenho 37 anos. Já levar aquele potinho, aquele Tupperware para pôr para comer os docinhos e um pedacinho do bolo para o dia seguinte, com café, que isso virou oficial nos aniversários infantis. Então, muitas vezes, quando chega aos aniversários, já há essas embalagens, estilo takeaway, às vezes com a foto da criança, o tema da festa, que já é para a pessoa já recebe na entrada, porque já é para montar fantástico, isso o parece-me seu bem. takeaway para levar a casa. Ou alguns negócios ficou tão moderno e assim, os decoradores não querem saber de takeaway circulando pela festa, né? Então, o que eles fazem? O takeaway já fica pronto. Então, assim, não se preocupe que já está ali bonitinho na embalagem, já está recheado dentro, no final cada um recebe o seu e leva para casa. Fantástico, isso também devia vir para cá, acho que era uma excelente política. Não, sabe que as festas lá são meio exageradas, né? Então, é assim, já fica tudo pronto para levar para casa. É muito prático. E falando neste mundo do takeaway, agora estamos assim numa altura em que acaba por ser algo muito utilizado. Como é que tem sido esta adaptação neste período de tempos diferentes, assim por dizer? Então, aconteceram algumas coisas muito interessantes. O perfil de consumo mudou bastante e alguns produtos que, inclusive, eu achava que nós teríamos uma saída melhor e nós tínhamos um pouco de dificuldade com a questão do confinamento, nós conseguimos trabalhar melhor esses produtos. Então, por exemplo, o que a gente chama de kit festa, que é você vender junto já um bolo, tem uma opção mais simples, o bolo com os salgadinhos e os docinhos. Isso é super comum no Brasil e nós achávamos que isso seria comum aqui também. Porém, por conta nós temos um público adulto também, mas muito infantil, né? Por conta das formas de comemoração aqui, nós tínhamos dificuldade na saída do kit festa. Porque geralmente as crianças fazem os aniversários nos parques. E aí os parques já têm um lanchinho. E não deixam levar salgados. E por aí vai. Então, era interessante porque a gente tinha essa dificuldade. E agora, com o perfil de fazer a festinha em casa, as pessoas descobriram o kit festa que, na verdade, sempre existiu. Assim, já existe há muito tempo, né? Na loja. E aí, o que acontece? Muitos clientes falaram, oh, mas que bom que agora tem salgados. Eu, não, mas sempre tivemos. Enfim, era difícil. E agora as pessoas pedem para beliscar em casa. Porque, não, eu quero um bolo pequenininho, só com os docinhos, um pouquinho de salgadinho, ou então só o docinho e salgadinho, que é para lanchar em casa mesmo.